A gestão do Tribunal Regional do Trabalho no biênio 24-25 marcou avanços importantes na comunicação institucional, no fortalecimento de parcerias e na implantação de projetos estratégicos, com reconhecimento nacional e também grandes premiações. E olha, é para fazer uma análise dessas ações aí, dos resultados alcançados nesses 2 anos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a desembargadora presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Adenir Alves Carruesco. Boa tarde, desembargadora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui com vocês e em comunicação com esse público maravilhoso que nos ouve. O prazer é todo meu. Desembargadora, a senhora me dizia aqui antes da entrevista que são 8 desembargadores no Tribunal Regional do Trabalho, 23ª região. 23ª região, Mato Grosso. E aqui é o seguinte, a notícia boa, né, positiva, é que neste tribunal tem paridade de gênero, é isso? Exato. Dos 8 desembargadores, 4 homens e 4 mulheres. 4 homens e 4 mulheres. E antes eu estava ouvindo a notícia de vocês falando sobre feminicídio, e a gente coloca justamente essa importância da participação das mulheres. E já dizia o pensador Charles Fourier que o grau de emancipação das mulheres é o termômetro pelo qual se mede o grau de desenvolvimento de uma nação. Isso é muito importante. Desembargadora, já que a senhora fez a referência aí a esse ranking vergonhoso do feminicídio aqui de Mato Grosso, não precisa nem ser como desembargadora, como presidente do TRT. Qual o sentimento da senhora enquanto mulher diante dessa informação? Mato Grosso, bicampeão de feminicídios. Olha, é com muita tristeza que a gente vê essa notícia. E isso marca a nossa responsabilidade como pessoas, como mulher, os homens, toda a sociedade tem que se unir, porque isso é uma vergonha para o Mato Grosso e ações afirmativas são necessárias, tanto no Mato Grosso como no país inteiro. E algumas demonstrações são importantes. Abrir mais espaço para as mulheres nos lugares de tomada de poder, nos cargos mais importantes, porque isso cria uma sensação de empoderamento. Uma mulher arrasta outras e aí a mulher vê, eu posso sair de onde eu estou, eu posso furar a bolha e a gente empodera e não deixa que esse tipo de coisa possa acontecer. Desembargadora, os tribunais do trabalho, não só aqui em Mato Grosso, mas no país todo, eles são reconhecidos assim como uma justiça mais democrática, né? Onde o cidadão que necessita da esfera judicial nesse campo, ele tem mais facilidade de acesso. Nesse sentido, o que é que melhorou nesses últimos 2 anos? Olha, a gente assumiu a presidência com a consciência de que um tribunal de justiça, mais do que julgar processos, ele tem um compromisso muito grande com a pacificação social. E para falar em pacificação social, a gente tem que combater as desigualdades sociais. A gente tem que trabalhar a equidade de gênero, tem que trabalhar a equidade de raça. O tribunal tem que ser exemplo em todas essas ações afirmativas. Nós trabalhamos com combate ao trabalho infantil, estímulo à aprendizagem, o trabalho seguro é importante. Então, nós trabalhamos além da questão da celeridade processual, além dessas questões da entrega que o jurisdicionado que bate a porta vá buscar, nós trabalhamos com a imagem do tribunal, com a comunicação, tanto interna como a comunicação externa, o tribunal sendo um espelho, sendo exemplo daquilo que a gente quer ver na sociedade. Então, nós trabalhamos muito forte com a questão da representatividade, questão de gênero, questão de raça, tudo isso. E, inclusive, nosso tribunal teve um reconhecimento muito grande nesse sentido e nós tivemos uma projeção nacional com esse trabalho que nós executamos durante toda essa gestão. E que reconhecimento exatamente foi esse? Na questão, por exemplo, IPER, Índice de Promoção da Igualdade Racial, o nosso tribunal foi o único tribunal do trabalho a ser premiado e em primeiro lugar no país inteiro com as ações que nós realizamos.
né? Inclusive, outras ações que nós fizemos na questão da equidade de raça recebeu premiação. O nosso tribunal é um tribunal que teve a premiação do CNJ Ouro. Isso significa também um alto grau de governança, de planejamento estratégico, de execução orçamentária, de trabalho sério que nós realizamos nessa administração. Essa premiação aí do Conselho Nacional de Justiça é em cima da resolutividade do tribunal, é isso? Leva em consideração o prêmio CNJ vários requisitos, tanto da questão de taxa de congestionamento de processo, ou seja, processos que não estão parados, a questão do prazo médio para entregar esses processos, a questão de sustentabilidade. Em termos de sustentabilidade, nessa gestão, nós saímos da posição 23 e pulamos para a 5ª posição, com vários trabalhos que nós realizamos, né? O tribunal alcançou quase que autossuficiência na produção de energia limpa com as fotovoltaicas, mas não conseguimos mais, porque no final ali dependíamos de outras parcerias que não conseguimos. Mas o tribunal trabalhou em todas essas frentes, buscando um tribunal de excelência, um tribunal que realmente dê orgulho para o povo mato-grossense, porque o povo mato-grossense é um povo de orgulho, um povo que trabalha, e veja bem, desde que foi criado o tribunal em 92 até hoje, né, o quanto que aumentou, tanto em níveis de população, como a questão do PIB do Estado, o crescimento foi gigantesco do Estado e a gente pretendeu acompanhar tudo isso. E o Tribunal Regional do Trabalho, agora, ele vai ser ampliado, né? O presidente Lula aprovou a criação de mais um cargo de desembargador ou desembargador, é isso? Exatamente. Nessa gestão agora nós trabalhamos fortemente para criar mais um cargo de desembargador. O tribunal foi criado em 92, a instalação se deu mais ou menos ali no começo de 93, com 5... Isso já vinha sendo reivindicado há algum tempo? Há muito tempo. Então, quando foi criado o tribunal, há mais de 30 anos, tinha 8 desembargadores e 5 varas do trabalho. Hoje nós temos 38 varas do trabalho e continuamos com o mesmo número de desembargadores, 8. E agora, então, com essa lei nova, nós teremos mais um cargo. E o importante destacar nisso, que é a criação de um cargo a partir de transformação de cargos no tribunal. Ou seja, não teve impacto orçamentário para criar esse cargo de novo desembargador para o tribunal. Difícil ouvir essa notícia no judiciário, né? Que, olha, não vai ter custo, não vai ter impacto financeiro. Na verdade, vai ter até uma pequena economia financeira, porque os cargos que a gente transforma e cria outros cargos, tem até, porque são 3 cargos de juiz para criar um cargo de desembargador. Então, não tem impacto, a gente sabe do compromisso que a gente tem com o ajuste fiscal, com a gastança, então a gente teve todo esse cuidado quando apresentou esse projeto. Todos têm que ter acesso, oportunidade, e a Justiça do Trabalho cumpre um papel fundamental nisso. E é importante também que os juízes do trabalho, que a magistratura do trabalho, entenda exatamente o seu papel, que cumpra isso com equilíbrio, com justiça, que faça um trabalho eficiente. Lógico que pode ser que precise de alguns ajustes e a gente não pode ser imune às críticas. E as críticas que são feitas ao Poder Judiciário, eu costumo acolher essas críticas, processar essas críticas e fazer uma autocrítica também. O que é que a gente pode melhorar? Não é, e outra coisa, não podemos pretender ser donos da verdade. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Eu gosto de ter todas as perspectivas e trabalhar com isso. E só assim a gente pode crescer. E só assim a gente pode ser a melhor justiça que o Brasil precisa. Diante da polarização, o que precisa é ter um pouco mais de empatia e civilidade. Quando a gente trabalhou agora com esse cargo, foi justamente isso. A gente começou justamente trabalhando com a oposição, trabalhando com o governo, trabalhou com todos ali, né, e mostrando a parcela de responsabilidade que cada um tem que ter. Nós estamos todos aqui para construir uma sociedade melhor. Então, não pode ter essa polarização, não pode ter nada disso. Nós estamos aqui para construir uma sociedade melhor, para nos construirmos como pessoas. Nós temos que ser melhor hoje do que nós fomos ontem. Nós temos que ter esse compromisso. E tem uma máxima aí que a gente sempre ouvia, né? Talvez tenha mudado. Olha, não adianta, porque a justiça trabalhista só vai dar razão para o empregado. O patrão lá não tem razão nenhuma. E é justamente isso que as pessoas se equivocam. Tem um monte de ações que são julgadas improcedentes. E se trouxer uma estatística, né, bem alinhada, vai ver que na maioria dos casos
são improcedentes, porque às vezes é procedente em parte. A pessoa pediu 10 coisas, mas ela levou 5. Significa que nos outros 5 ela não tinha razão. E muitos processos são julgados totalmente improcedentes. E muitos são julgados procedentes. E aí é o seguinte, não é bem esse espírito que as pessoas têm. A Justiça do Trabalho trabalha com muito equilíbrio e buscando realmente construir a justiça de cada caso, sabendo que atrás de cada processo tem uma pessoa, tem um ser humano. A gente coloca o ser humano no centro das decisões. E a decisão procura ser a melhor possível, não só para aquele cidadão, mas aquela que ajuda a construir a sociedade como um todo. Então, às vezes é uma percepção equivocada e é por isso que eu acho que a comunicação é um instrumento importantíssimo para a gente comunicar com a sociedade, comunicar com o cidadão, com o público interno, com o público externo. E esses espaços que a gente tem aqui é muito importante. E é por isso que eu agradeço muito e não rejeito quando me convidam para uma entrevista. Desembargadora, a sua gestão termina exatamente amanhã, 31 de dezembro de 2025. E aí? O que é que vai ser depois, a partir de 1º de janeiro? Que maravilha! O nosso tribunal tem um grau de amadurecimento como instituição muito forte. É como um rio, né? Passam as pessoas, os rostos, passam tudo, mas o tribunal é aquela fortaleza, aquele rio que continua. Então, vem uma nova administração aí, com o desembargador Aguimar no comando, a vice vai ser e corregedora, a desembargadora Eleonora, pessoas maravilhosas, eu tenho certeza que vão trazer a marca deles para a administração e também vai ser uma administração fantástica, porque o nosso tribunal realmente é um tribunal que, ao longo do tempo, se construiu forte, né, se construiu implementando tudo o que a gente precisava para ser uma instituição com credibilidade, com uma imagem, né, intocável, e a gente tem certeza disso. E da minha parte, a sensação e a certeza de missão cumprida. É uma sensação maravilhosa estar aqui hoje, sabendo que amanhã encerra a administração e encerra de uma forma muito boa. Eu tenho certeza que eu entreguei o que eu prometi entregar. A desembargadora Adenir Carruesco sonha em ser ministra do Tribunal Superior do Trabalho ou a senhora sonha mais alto do que isso? Olha, eu não descarto, porque uma vez eu conversando, né, ouvindo uma palestra da ministra Carmen Lúcia, ela dizia o seguinte, nós mulheres, mais do que representar, a gente tem que se apresentar. Né? E é justamente isso que às vezes falta. As mulheres têm que se apresentar, as mulheres têm que ocupar o espaço tem que ser ocupado. Se não for ocupado, outro ocupa. Então eu me apresento, eu sou à disposição do meu país. Onde eu puder servir da melhor forma, obviamente que estarei presente. E logicamente que é na carreira jurídica que eu me encontro, é a minha vocação, para isso que estou. Então a gente não descarta qualquer possibilidade, me apresento para servir o meu país onde for necessário. Desembargadora, obrigado pela presença, pelas informações, pela entrevista. Um feliz ano novo e sucesso. Muito obrigada, desejo um feliz ano novo para toda a população do Mato Grosso e que tenhamos muita saúde, né? Muito êxito e que o ano seja maravilhoso para todos nós. Muito obrigado.